fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. Dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Pessoal, essa música é da Flaira Sou Febre, forte, sou grande, né? E chama-se Curar de Mim. Eu sempre digo que essa música ela simboliza para mim o processo terapêutico. Oi, Paloma, seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui, minha linda, minha fotógrafa querida. Que é esse encontro conosco mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento, em que encontramos às vezes coisas não tão agradáveis assim. As nossas fragilidades, os nossas tendências ainda negativas. É um processo doloroso, né? Então essa música, ela mostra essa fragilidade que sentimos quando nos deparamos com o nosso próprio inimigo, né? Que está no nosso próprio umbigo, como diz a Flaira. Nós vivemos na nossa evolução um processo constante
de luta contra nós mesmos. É uma luta entre a nossa zona de conforto, principalmente, ou zona de conforto tão gostosa, né? Por mais que ela seja sofrida, triste, é o que eu sou acostumada a viver. Essa é uma das coisas que nós devemos mais lutar contra nós mesmos, porque o nosso eu verdadeiro, eu vou pôr aqui o microfone que eu até esqueci, gente. O nosso eu verdadeiro, vocês vão me falando se vocês não estiverem me ouvindo bem, tá? O nosso eu verdadeiro, né, que é a nossa alma, a nossa essência. Quando eu falo eu verdadeiro, não é o eu ego, né? O ego é apenas uma de nossas facetas, vamos dizer assim, né? É um complexo que existe na nossa consciência, mas o eu verdadeiro ele é maior do que isso, né? É a nossa alma, a nossa essência, aquele eu superior, o eu divino, aquele que tem a consciência de toda a nossa bagagem evolutiva. O nosso eu verdadeiro, ele vai sempre nos mover para que saiamos da zona de conforto o tempo todo. Então, meus queridos, vamos com fé, com força, conhecimento, enfrentar todos esses desafios que o nosso eu maior nos propõe, que é sair da zona de conforto em busca cada vez mais da evolução de nossos potenciais como ser humano. E hoje eu me senti muito tocada vendo a questão do luto na televisão, né, em que foi tirado dos parentes a possibilidade de velar as pessoas queridas, os entes queridos. Fui extremamente tocada por isso e refleti sobre o luto, de quantas coisas estamos perdendo nesse momento. Tudo começou quando a pandemia chegou logo depois do carnaval. Ali se iniciou todo o processo. Ali começamos o primeiro processo de luto, a primeira perda. A perda de nossa rotina. Todo o processo de luto, ele tem fases. E todo luto não é somente a morte que eu digo. É também a nossa rotina, é também relacionamentos, ou seja, tudo que possui um investimento afetivo e perdemos, nós passamos pelo processo de luto. Quanto mais investimento afetivo temos nessa pessoa ou nesse objeto, mais sofrido será esse luto, mais prolongado será esse luto. E existem fases. A primeira é a negação. Nossa, mas será que vai ter mesmo isolamento, essa necessidade? Ah, não vai chegar nem aqui no Brasil, não vai ser assim. Ah, não sair totalmente? Ah, só sair um pouquinho dá. Imagina, não vai pegar nada. Que vírus o quê? Eu ando sem máscara.
né? Vou lá na fila do banco. Isso é o processo de negação, em que negamos a realidade sofrida como uma defesa. É um mecanismo de defesa para que possamos, para que o ego possa defender essa consciência dessa dor tão abrupta, dessa perda tão abrupta. Então, realiza-se esses mecanismos de defesa. Um deles é a negação. Depois, o que acontece, né? Além dessa negação, vem uma raiva. Essa raiva eu vejo muito projetada. Projetada é a palavra certa mesmo, ou extravasada no movimento político. É claro que assim, muitas coisas estão acontecendo que realmente faz com que inflame ainda mais a situação que estamos passando. Mas a raiva que vem, a gente vê pelas brigas nas redes sociais, está além da conta. Eu vejo pessoas que gritam aqui no prédio, né, o nome do presidente, gritam com uma raiva. E você vê que assim, é uma raiva não só disso, é uma raiva de todo o contexto, de todo esse luto. O luto da rotina, o luto de todos os projetos, todos os planos que estavam programados para 2020. Luto das viagens programadas, relacionamentos desfeitos. Então existe uma revolta coletiva, dessa raiva ser externalizada, é o sentimento de indignação do luto. Depois vem a depressão, que é todo esse sentimento sendo elaborado dentro de si. Então ficamos mais introspectivos, mais pensativos, mais quietinhos, sabe? É como se é introspectivo e imobilizador, sabe? A pessoa fica lá quietinha, reflexiva. Todas essas etapas do luto podem existir nessa sequência ou não. Às vezes o indivíduo não passa por todas as etapas, passa por 2, por 3, mas elas existem e estão acontecendo nesse momento. Por isso que eu achei muito importante estar falando sobre o luto. Depois desse processo de depressão, vem a negociação. A negociação é como se houvesse aquela tentativa de salvar a perda. Mas talvez se eu fizer isso, será que eu consigo? É como se tornasse reversível aquilo que é irreversível. É a tentativa de barganhar, de negociar com a situação. É esse movimento que eu vejo as pessoas saindo, né? Estão saindo hoje, pessoal. Essas 2, 3 semanas são importantíssimas.
como nas 2 primeiras semanas do início do isolamento, teria que ser o agora. No início, realmente as pessoas levaram a sério, talvez por conta desse processo de estar em choque, com medo. Agora eu vejo as pessoas tentando negociar com o vírus, saindo para correr, saindo para andar no parque, saindo com frequência para supermercado, feira, banco. Sendo que essas 3 semanas é onde o pico, o que no início, em 40 dias, né, se morria 1000, 30 dias morreu 1000, em 3 dias está morrendo 1000 agora. Entende a gravidade? Então essas 3 semanas é isolamento total. É essa a realidade. Não tentem negociar. Tentem aceitar a situação. Façam isso por vocês, pela sua família, pelo próximo. Fique em casa, de verdade. Depois desse processo, né, de tentar negociar, né, com o luto, tentar negociar com a perda, com esse processo, né, vem a aceitação. Eu vejo que muitos estão nesse processo de aceitar que é o isolamento, né, que é essa nossa realidade, de tentar novas alternativas de trabalho. Vejo sim muitas pessoas que seguem, apesar de vermos tantas pessoas nesse processo de negação e de negociação. Eu vejo sim as pessoas nesse processo de aceitação, que compreendeu a nossa vida não será mais a mesma depois dessa pandemia. Tudo vai mudar. E esse processo de aceitação é quando concluímos o luto. Quando a gente consegue lidar com a situação e aos pouquinhos a gente vai retomando a normalidade, a gente vai se adaptando a essa nova realidade e o fim do luto. A gente vai se adaptando com isso. Eu vejo esse movimento. Eu vejo pessoas sofrendo ainda, entrando em processo de tristeza, de profunda tristeza, sentindo falta, sim, da rotina, daquela vida, daquilo que morreu. Vejo pessoas que estão com raiva, revoltados, ansiosos, irritados. E vejo também na clínica pacientes nesse processo de aceitação. Todos nós passaremos por todos os processos. Todos nós chegaremos à conclusão de que devemos aceitar a realidade e nos adaptarmos. Só que o que me dói
os parentes de quem perde pessoas queridas e não possuem e não conseguem ter esse ritual realizado, que é o velório. E achei importante colocar isso aqui para vocês, porque talvez também desperte a importância de estar em casa. Você sabe que ao contrair o coronavírus, você vai estar isolado da sua família, você nunca mais vai ver, enquanto você estiver com o corona. E se morrer, os parentes nunca mais vão ver. A partir do momento que contrair, olha a seriedade disso. Uma morte abrupta desse jeito, tão coletiva. Um trauma social, uma ferida. É impossível nós não estarmos afetados ao olhar na televisão e ver os cemitérios com aquelas covas. Como eu sofro pelas pessoas que perderam seus entes queridos. E o ritual ele é tão importante porque todo ser humano ele tem essa questão com a morte, de não aceitação da finitude da vida. E existe o ritual justamente para que, vendo ali, a pessoa consiga elaborar, a sua psique consiga olhar aquela realidade e tentar elaborar. Faz ele entrar no processo de luto. E quando não há possibilidade de vivê-lo, vem na psique aquela esperança, aquela fantasia, né, da esperança de nada ter acontecido, que a perda não é real. Então o ritual ele existe para constatar essa morte. Pensa o quanto é mais dolorido o processo de luto dessa forma. Aceitar dentro de si essa realidade é o que eu já falei aqui para vocês, que temos as nossas limitações como seres humanos e teremos perdas ao longo da vida, faz parte da nossa vida isso. É a fênix. Nós vivemos esse mito da fênix constantemente, não só por perda das pessoas, mas os ciclos que se encerram para que outros possam ser iniciados em nossa vida. O quão importante é o trabalho do desapego. Quanto mais apego, maior é o sofrimento. Nós temos a capacidade de transformar a dor em algo que possa ser para nós um ensinamento para seguirmos adiante. É a fênix quando ela ressurge das cinzas. Nós temos essa força dentro de nós, que às vezes não damos conta. Só iremos dar conta quando as perdas acontecem, quando a dor vem. Quando a gente olha e fala assim, não vou suportar. Se isso acontecer, eu não vou suportar. E quando acontece, você suporta e descobre forças internas que antes não conhecia.
Eu entendo que o medo e a ansiedade é algo que permeia nesse nosso coletivo atual, né? O que faz com que as nossas fragilidades, as incertezas aflorem. Por isso é importante a rede de apoio, os amigos, aqueles amigos que possam somar na sua vida, que venham a agregar, os que fazem bem, sabe? Aquelas pessoas que fazem bem são importantes. A união, a família, a nossa conexão com o divino, todo esse conjunto, nesse momento de vulnerabilidade, é muito importante. Nós não devemos ficar desesperados de uma forma obsessiva com essa pandemia. Estarmos excessivamente querendo saber tudo sobre o corona. Mas também não podemos estar alienados a isso. Esses dois extremos não irão ajudar. Nós devemos ter uma rotina que leve em conta a pandemia, sim, né? E a gravidade do que ela é de fato, mas que não seja baseada apenas nela. E quanto ao luto, quando nós não conseguimos realizar esse ritual do velório, da despedida, acreditem, nós seres humanos temos uma capacidade incrível de simbolizar. O que isso significa? É você criar algo concreto, né? Um ritual feito, mas de forma simbólica nessa despedida. Alguns utilizam a foto do ente querido, outros já estão tendo a possibilidade de fazer de forma online o velório. Eu vejo que na Itália foi realizado isso, eu não sei se aqui no Brasil estão fazendo. Mas é importante colocar ali toda a despedida, falar. Isso em terapia se faz muito nesse processo de luto, quando a pessoa não consegue elaborar ou quando ela não teve a oportunidade de estar com a pessoa. Nós realizamos simbolicamente esse ritual. Nós podemos sim fazer o ritual do luto da nossa relação com um parceiro. Nós podemos fazer com todos os nossos projetos que foram planejados para esse ano e infelizmente não serão feitos. Mas em contrapartida nós podemos criar novos. Nós temos uma capacidade de criar fantástica. Então, o que podemos fazer nesse processo que estamos vivendo? Primeiramente, aceitar. Aceitar seus sentimentos, olhar para eles, sabe? Sentir, observar as emoções, tentar ressignificá-las, geri-las, ao invés de descontar no outro. Falamos da inteligência emocional na live da semana passada. Nós temos a responsabilidade de observar as nossas emoções e elaborá-las e saber gerenciá-las. Com o isolamento, olha que delicado se eu não souber fazer isso.
Eu vou descontar na pessoa que está ao meu lado e que vai estar ali constantemente. Olha que grave. Infelizmente, nós sabemos que o índice de violência doméstica aumentou muito. O que me entristece profundamente. Uma ideia que eu dou é deixar um bilhete no elevador. Querida, caso você esteja sofrendo violência doméstica, pode contar comigo. Meu telefone é tal, meu apartamento é tal, eu posso te ajudar. Isso inibe o agressor e encoraja a vítima. A outra questão, Paulinho, meu amor, seja bem-vindo, meu irmão do meu coração, que honra ter você aqui. Se quiser bater um papinho pra gente falar um pouquinho mais de luto. Busque dialogar com boas influências, né? Olha que importante, né? É a questão de ter os irmãos queridos, como eu sou felizarda de ter o Paulo como meu irmão amigo e a Doris. Nossa, essa rede de apoio que pode dar essa força, esse afago num período tão difícil. Saber que não estamos sozinhos é tão importante, conforta o coração. Faz a dor ficar mais leve quando a gente compartilha com as pessoas que amamos. Outra questão é o que muita gente diz e que nós pouco praticamos, é atividades prazerosas. Então é importante que busquemos atividades prazerosas que me fazem sentir bem. Meditação, a respiração correta, atividade física, relaxar. E também a importância da gente colocar a razão na emoção. O que é isso, né? A gente evitar idealizar o que foi perdido, né? Parar de ficar fantasiando, ficar naquela emoção que não vai te levar em nada. Coloque a razão. A razão, ela vai fazer com que essa emoção se acalme e fique menos dolorosa. Buscar o autoconhecimento, né? Reavaliar os valores. Poxa, nós estamos vivendo isso nesse luto. Avaliar nossos valores, o que eu realmente preciso, o que realmente é vital para a minha vida. Deixar alguns pesos, né, que eu acreditava ser valores e não são. Valorizar o mais essencial, sabe? O luto nos propõe isso. A gente valorizar o mais essencial. É o que estamos vivendo. Perdemos sim ao luto da nossa vida antes do corona, mas hoje estamos podendo ter essa oportunidade de reavaliar nossos valores. Valorizar o essencial, questionar o que fazer a partir daqui, o que eu faço a partir daqui, com essa nova realidade, o que eu vou fazer agora.
partir daqui em diante. Não paralisem no passado. Isso só vai trazer sentimentos de tristeza, de lamentação, o que não vai acrescentar em nada, a não ser a letargia, a falta de vontade. Direcione suas questões para o futuro e não para o passado. A direção é futuro. Com o tempo, nada como o tempo. Todas essas estratégias certas sendo feitas, a dor da perda, ela vai dar aquele lugar a sentimentos de aceitação. Eu aceito o que eu vivenciei. Eu aceito o que eu perdi. Eu tive o meu grande aprendizado com isso. Eu aceito o fim da relação. E acredito que tudo tem um propósito na nossa evolução. Se acreditamos que o nosso eu maior sempre nos movimenta para que saiamos da zona de conforto, então eu acredito que esse movimento que está acontecendo coletivamente, tirando todas as pessoas completamente dessa zona de conforto, é para um despertar e um crescimento espiritual e psíquico muito grande. Que possamos entender esse processo, aceitar todos esses sentimentos que estamos vivenciando, acolhê-los e acreditarmos que tudo vai passar. E como o mito da Fênix, ressurgiremos muito mais fortes. É isso, meus queridos, que eu queria falar hoje com vocês. Eu espero que eu possa ter sido uma boa companhia para vocês. Eu vou me despedindo com o meu coração cheio de amor e de gratidão por essa oportunidade de estar aqui com cada um de vocês através dessa tecnologia maravilhosa que nos propõe esse encontro. Agradeço profundamente a confiança de cada um de vocês por investir o tempo de vocês a me ouvirem. Namastê, meus queridos. O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive dentro de vocês. Que tenhamos uma semana de paz, de aprendizado, de amor e de tranquilidade. Um abraço a todos, meus queridos.